O Senhor me impeliu a ministrar uma palavra, e eu quero ser fiel ao Senhor, a ministrar algo que eu ministrei aqui no último domingo. O Senhor mexeu muito conosco com essa palavra, e eu quero compartilhar isso com a igreja do Rio de Janeiro, que está aqui presente nessa manhã, amém? Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 24. João, capítulo 20, versículo 24 em diante. Diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Shalom, paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste. Bem-aventurados ou muito felizes os que não viram, mas creram. Amém? Espírito Santo, fala conosco nessa manhã. Continua a tocar-nos e a renovar-nos, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Eu declaro espírito de ressurreição e vida sobre nós nessa manhã. O poder da ressurreição operando na Tua igreja, Senhor, nesses dias, Senhor. Em nome do Senhor, em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero conversar com vocês sobre o poder de uma cicatriz, ou o poder das cicatrizes. Uma cicatriz é um testemunho que diz: aqui eu fui ferido e aqui eu sarei. Uma cicatriz, ela fala acerca de uma ferida, ou de feridas, que um dia nos incomodaram muito, que um dia provocou dor, que um dia moveu ou encerrou algumas coisas na nossa vida e na nossa história, mas que aquilo dali passou e hoje existe como testemunha daquilo que aconteceu no passado. Eu quero perguntar para vocês: quem nunca foi ferido numa relação? Quem nunca se feriu numa relação? Num relacionamento? Seja ele matrimonial, seja ele parental, seja no corpo de Cristo, na igreja. Quem nunca se feriu ou quem nunca feriu alguém? Se você diz que você nunca se feriu ou nunca feriu alguém, é porque certamente a gente está diante de um robô, de um androide. E olha que androide, esses dias eu estava vendo um filme, aí tinha um androide que falava numa nave espacial. E aí o androide ficou doido quando deu ruim na máquina, e ele se feriu todo, e
E aí estavam consertando a ferida dele depois. Mas quem nunca feriu ou se feriu? Essa é uma realidade da vida. Essa é uma realidade da nossa existência. Essa é uma realidade da igreja ou na igreja. Em todo tempo a gente vai ter que passar por isso. Todos nós carregamos marcas na vida. Todos nós vamos carregar, independente do nível de relacionamento que nós tivemos com as pessoas na vida. A questão é, qual é a resposta que nós vamos dar a essas marcas? Se todos nós carregamos essas marcas, a questão não é simplesmente as marcas em si, mas qual é a resposta que nós vamos dar a essas marcas. A nossa resposta pode ser recuar. Pisar em ovos, para evitar da gente ser ferido de novo. Ou então a nossa resposta pode ser avançar, crendo no poder da experiência de uma cicatriz. A minha resposta pode ser voltar atrás, olhar para trás, desacreditar. Ou a minha resposta pode ser persistir, ainda que existam, ainda que haja cicatrizes. O Tomé provavelmente era um dos mais diferentes daqueles discípulos. Numa realidade em que havia discípulos que eram pescadores, homens comuns, cobrador de impostos, zelote. Tomé era um cara diferente dos outros. O Russell Shedd, Dr. Russell Shedd dizia que Tomé era um homem moderno, cientista e bem consciente da possibilidade de ser enganado por uma visão ou por uma alucinação. Pois para ele a ressurreição precisava ser comprovada pelos seus sentidos. Se eu não tocar, se eu não ver, se eu não falar, se eu não sentir, eu não vou acreditar. Esse era Tomé. Alguém que precisava de ter a experiência do toque para acreditar. Alguém que precisava ter a experiência de ver para poder crer. Agora observe uma coisa. Você já pensou que Jesus poderia ter ressuscitado sem essas marcas? Ele poderia muito bem ter ressuscitado sem marca nenhuma. Poderia ou não poderia, pessoal? Ele poderia ter ressuscitado com um corpo pleno, perfeito, completamente perfeito, mas ele preferiu, segundo a vontade de Deus, começar a sua igreja com cicatrizes, e não com holofotes, com show. Grande inauguração da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui em Jerusalém. Avisa para todo mundo. Não, ele preferiu começar a sua igreja no lugar secreto, fechado, não com glórias e holofotes, mas mostrando as suas cicatrizes. Acontece que o poder da ressurreição, ele só é revelado quando existe morte. O poder da ressurreição só é revelado quando existe morte.
Vou repetir: o poder da ressurreição só é revelado quando existe morte. Eu pergunto para você: você quer experimentar o poder da ressurreição? Então você vai ter que morrer, queridão. E as marcas são um testemunho desse poder, querido. Quando o Senhor nos cura nas lembranças, Ele não arranca de nós as cicatrizes, assim como Ele ressuscitou com as cicatrizes e com as marcas. Quando nós somos curados, quando nós só temos, quando nós podemos experimentar e nos é revelado esse poder da ressurreição, seja nas nossas emoções, seja nos sonhos, seja no ministério, seja naquilo que for, na família, nos nossos sentimentos, seja em que for, nós ainda teremos cicatrizes. Seja em que área for que nós morremos, as cicatrizes estão lá. Eu ainda lembro, eu tenho uma cicatriz aqui bem no meio da mão, que foi feita há anos e anos atrás, quando eu estava jogando vôlei com meus amigos na rua, no meio de um portão pontudo. E o esperto deu uma cortada, enfincou a sua mão no portão. Eu ainda lembro, irmãos, da minha mão presa naquele portão. Eu ainda lembro de eu arrancando minha mão com toda a força. Ainda lembro da dor. Ainda lembro de estar indo para o hospital. Eu não pude nem tomar ponto, porque foi bem aqui no meio da mão. Demorou muito a sarar. Fiquei com tipóia. E doeu muito durante um mês. Mas passou. Isso foi há 30 anos atrás. Mas ainda está aqui. Eu lembro, hoje não dói mais. Eu não fico lembrando, só estou lembrando do que eu falei. Não é uma coisa que me vem toda hora à memória e que me afeta. Ela está aqui. Para dizer que aqui eu fui ferido. Aqui eu fui ferido. Mas aqui eu fui sarado também. Passou. Você está entendendo? As dores e perdas estão produzindo em nós um peso de glória acima de toda comparação. Em cada lugar que nós morrermos para nossa alma, sepultarmos o nosso velho homem, sararmos as feridas e prosseguirmos a um peso de glória maior. Isso vai incluir as perdas, as dores, as fustigadas com vara, as pressões, as decepções, as traições e que outras ações a gente possa ter. Que esse peso de glória, ele vai vindo a partir da resposta que você vai dar. Ou eu fico preso naquela ferida, né? Cuidando ali, ó, minha feridinha preciosa, lembrando, porque no dia 10 de setembro de 1911, aquilo aconteceu e eu não me esqueço. Ou eu vou prosseguir. Que tipo de igreja que a gente quer ser? E essa é uma palavra para a igreja no Rio de Janeiro, que já foi muito ferida, que já foi muito violentada. Que tipo de igreja a gente quer ser?
Uma igreja bibelô, bibelozinho do papai, que não pode tocar, e não me toque, porque senão vai pisar no meu calo, eu salto, que não pode nem falar, que não pode corrigir, que não cuida, porque senão vai cair, vai cair, vai ter problema, vai desviar. Ou queremos ser uma igreja de cicatrizes? Queremos ser um corpo marcado? Somente uma igreja de cicatrizes, um corpo marcado, irá curar essa geração incrédula. Somente uma igreja marcada pelo poder das cicatrizes será testemunho para uma geração que não acredita mais em nada. Nós estamos no meio de uma geração que não consegue mais acreditar, cara, que viveu tantas ondas de avivamento. Vem onda, sai onda, vem onda, sai onda, e foi atrás até ser por demais ferido. Gente que outrora fluiu tanto, que ganhou gerações, gente que ganhou pessoas que estão aqui, e que hoje está completamente ferido, fora, arrebentado. Quem vai curar? Essa gente não consegue mais. Esses irmãos preciosos não conseguem mais acreditar no que você acredita hoje. Eles formaram você, eles forjaram você, eles ensinaram você, e hoje eles não acreditam mais naquilo que eles ensinaram para você, por força das feridas e das cicatrizes. Quem vai curar essa geração incrédula? Se não uma igreja de cicatrizes, irmãos. É por isso que o Senhor está nos forjando. E sabe como é que Ele está nos forjando? No meio do fogo. No meio do fogo. Eu quero falar rapidamente sobre 3 tipos de igreja que existe no meio de nós. A primeira é a igreja Tomé. A igreja Tomé é a igreja incrédula, questionadora. Não questionadora no sentido bereano da palavra, que é bom, que confere com a palavra, mas questionadora quanto ao poder da ressurreição. É a igreja que viu milagres, que viu prodígios, que viu sinais, que viu o cego ver, paralítico andar, mudo falar, surdo ouvir, endemoniado ser liberto, que viu gente ressuscitar, que experimentou o poder da ressurreição, mas que agora não consegue mais crer, porque depositou a sua esperança em alguém que de repente não deu a resposta que ela queria, e que mesmo tendo visto tanto poder, mesmo tendo visto tanta coisa, hoje não consegue mais acreditar. E que está dizendo, não, se eu não experimentar isso de novo, se eu não tocar, se eu não ver, eu não vou crer. Não crê, na verdade, mas não consegue crer no sobrenatural de Deus. Não crê que Deus pode fazer outra vez.
não crê que Deus pode fazer novamente o que Ele fez outrora. A gente vive no meio de uma geração assim, incrédula, que tem tido dificuldade de crer. Irmãos, por isso as pressões dos nossos dias. Eu creio que nesses últimos dias o Senhor agirá no meio da sua igreja por meio de muitos sobrenaturais, milagres, prodígios e sinais. Porque no meio de uma geração que já foi muito evangelizada e que se tornou incrédula, não existe outro meio de ser alcançada senão através desses prodígios e sinais. Eu estou me preparando para isso. Estou crendo nisso. Porque falar a gente já falou muito. Mídia a gente tem um monte. Eu sou da época que a gente ia para o Maracanã fazer uma cruzada. Eu fui junto com meu pai para a cruzada do Billy Graham no Maracanã. Meu pai trabalhou de conselheiro, eu fui lá porque eu queria ver. E levava-se milhares de pessoas. E milhares de pessoas se converteram ali. Hoje usam o Maracanã para fazer show midiático. E se não tiver banda tal, cantor famoso, não vem. As pessoas não têm mais sede desse tipo de coisa não, irmãos. A única forma das pessoas crerem é o movimento sobrenatural de Deus. Por isso o Rio de Janeiro tem sido visitado com tanta violência, com tanta crise. Porque eu acredito que o Senhor tem algo de muito poderoso com essa terra. Eu acredito, irmãos. Eu acredito, por isso eu estou aqui. Eu acredito, irmãos. Eu acredito que o Senhor ainda vai nos levantar poderosamente como um referencial para as nações. Não mais um referencial de sensualidade, de pornografia, de coisa ruim, de violência. Mas o referencial do poder sobrenatural de Deus agindo nesse lugar. Como essa geração vai crer? Só existe um meio: pelo poder de uma cicatriz. Nesse momento existem muitos Tomés espalhados pelo Rio de Janeiro que precisam de você. Conversava esses dias com alguns irmãos, falando de alguns músicos, de gente que se doou, gente que tocou, de gente que não quer mais saber da igreja. Eles estão esperando por você. Eles estão esperando que você mostre a sua cicatriz para eles, com todo o amor e toda a paciência do mundo. Eles estão esperando que você mostre, que você, sabe, toca aqui, ó. Eu também fui ferido, mas está sarado, toca aqui, ó. Toca aqui, Tomé. Outro tipo de igreja é a igreja Cleopas. Cleopas era um daqueles discípulos que estava voltando para a cidade de Emaús. Lá em Lucas 24, a gente vê isso, depois você lê, não vou ler. Lucas 24, versículo 13 em diante. Essa igreja Cleopas é a igreja que
depositou toda a sua esperança, e que hoje está desesperançosa, fria. Acreditou que o reino seria estabelecido da forma como as suas ambições apontavam para que o reino fosse estabelecido. Assim eram aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Eles diziam: nós esperávamos que fosse ele quem fosse redimir o reino a Jerusalém, mas agora já é o 3º dia que ele morreu, que a gente não tem outra solução senão voltar para a nossa vida anterior. Gente que apostou todas as fichas, que acreditou numa teologia errada, que depositou toda a sua confiança naquilo que pregavam, seja uma teologia escapista, seja uma teologia de prosperidade, seja no pensamento positivo, seja nas estratégias, na igreja estratégica, nos modelos, acreditou, depositou todas as suas fichas, toda a sua esperança naquele modelo, porque esse modelo de igreja é o mais perfeito que existe. Porque essa estratégia de multiplicação é a mais top, eu estou na visão. Gente que acreditou em tudo isso, e aí, como não se sustenta por muito tempo, porque vai arrebentando com a tua família, não é? Que você não tem mais tempo para nada, que vai arrebentando com as tuas finanças, porque você vai acreditando, vai depositando dinheiro, esperando receber algo em troca. E você faz campanha dos últimos 7, 14, 21 dias, 7 últimos dias do ano para 12 últimos dias do ano para 12 meses de prosperidade. E aí entra um ano, vem a pior crise que tem. E cadê a prosperidade? Que o seu sentimento, a teologia foi alimentada pela sua ambição, pela sua ganância. É a teologia dos gananciosos. Gente que apostou tudo nisso. E que porque perdeu, porque sofreu, hoje está fria, desesperançosa, desistiu de tudo, desigrejada. Não, agora já acreditei muito em homens, agora não dá mais para mim. Agora não acredito mais. Agora a igreja sou eu. Eu sou a igreja. Tem muita gente aí assim. Interessante que aqueles discípulos eram tão importantes para o mestre, que ele pessoalmente foi lá naquele caminho de Emaús e andou do lado deles e os amou, não os rejeitou, e só desapareceu do meio deles quando levantou as mãos para dar graças pelo pão, e eles viram a cicatriz.
Imediatamente reconheceram que ele era o Senhor, e ele sumiu do meio deles. O poder de uma cicatriz pode fazer retornar a rota do percurso, do propósito, a vida de muitas pessoas. Quantas pessoas perderam a rota, saíram do percurso, foram para o outro lado. O poder de uma cicatriz pode curar essas pessoas. Vocês, nós, somos instrumentos de Deus para a cura dessas pessoas. Pessoas que outrora, sabe, Gel, fluíram tanto. Pessoas que hoje talvez estejam até pregando, sabe, William, pregando, cantando, falando, mas perderam totalmente aquela pureza do início, a simplicidade, o coração do Evangelho. Você e eu podemos ser instrumentos para voltar à rota do percurso, do propósito na vida dessas pessoas. O que elas precisam não é de uma teologia rebuscada. O que elas precisam não é da sua grande apresentação. Elas precisam de um coração amoroso e compassivo. Elas precisam da sua cicatriz. Elas precisam de você. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Essa igreja precisa de você. A última igreja que eu quero falar é a igreja Paulo. É a igreja arrebentada pelas feridas. É a igreja que tem marca para tudo quanto é lado. Marca de cicatriz nos olhos da ferida do próprio Senhor. Cicatriz nas costas e nas pernas, de varadas e chibatadas e fustigadas. Cicatriz de naufrágio. Cicatriz de perdas, de dores, de traições, de fuga. Cicatriz de prisão, de amarras, de grilhões. Traumas do cárcere inferior. Mas que se levanta, mesmo depois de ter apanhado tanto, se levanta e diz: aonde é a próxima cidade que nós temos que anunciar o Evangelho do Senhor? Qual é a próxima cidade que precisa ver as nossas cicatrizes? Não, Paulo, peraí, deixa a gente curar você. Não tenho tempo. Eu vou assim mesmo. Eu preciso anunciar a Cristo. Essa igreja é essa igreja que a igreja do Rio de Janeiro precisa. Paulo diz em Filipenses, leia lá comigo, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida.
nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Filipenses capítulo 3, versículo 4 em diante, diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Pausa. Abre um parênteses aqui. A realidade de Paulo, da lembrança de Paulo, quando ele fala quanto ao zelo perseguidor da igreja, é a realidade de alguém que se lembra de entrar nas casas e arrancar pessoas de lá para serem mortas. É a realidade de alguém que tem na imagem a mente de uma mãe com o filho chorando, gritando: não leve meu marido, e mesmo assim arrancar para fora e mandar que os romanos matem. Pensa no que é alguém, depois de olhar para a sua teologia, para o seu entendimento de Deus, e se ver completamente errado e equivocado, tendo mandado matar tanta gente, consentido na morte de tanta gente, inclusive de Estevão. Diz o texto de Atos capítulo 7, no último versículo: e o jovem Saulo consentia na morte de Estevão, e depositaram as suas vestes aos seus pés. Ou seja, quando fazem isso, estão dizendo: ele é o responsável pela morte. Conviver com uma memória como essa, entendendo agora o caminho certo, poderia ser terrível para ele. Poderia ser terrível para Paulo. Mas vamos continuar a leitura. Quanto à justiça que há na lei, é irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo considera todas as coisas que ele viveu, experimentou e conheceu
como refúgio para conhecer a Cristo e o poder que há na sua ressurreição, porque Ele mesmo se considerou como morto e ressuscitado por Cristo Jesus. Experimentar o poder da ressurreição transforma vidas, transforma aquele que você considera o pior, transforma aquele que você não imagina que seria transformado. Faz de alguém perseguidor, perseguido. Faz de alguém traidor, fiel. Faz de alguém Tomé, Cleopas ou Saulo de Tarso em alguém poderoso no reino de Deus. Porque todos esses homens que experimentaram o poder da ressurreição, que viram o Cristo cheio de glória e ressurreto, tiveram as suas vidas transformadas para sempre. Todos esses homens que experimentaram o poder sobrenatural de Deus, tiveram as suas vidas transformadas para sempre. É por isso que a igreja no Rio de Janeiro precisa do poder das cicatrizes que há em você. Precisa experimentar o poder da ressurreição. Precisa do testemunho das suas cicatrizes. Precisa de alguém como você, que seja como Paulo. Versículo 12, ele diz: assim como eu e você, não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição. É isso que a gente é. Eu falei isso aqui domingo passado. Interessante que a gente aqui, a gente quase não tem novo convertido. A gente é uma igreja de líderes, de um monte de gente. Tem um monte de pastor, de presbítero, de evangelista, de diácono, de líder disso, líder daquilo, no nosso meio. Um monte de gente que outrora foi ferida, mas que hoje decidiu caminhar no poder da ressurreição. Gente que olha para si e não se vê perfeito. Gente que está buscando a ressurreição dos mortos, entrar nesse lugar da promessa. Gente que está olhando para Cristo, mas gente imperfeita, gente ruim. A gente é uma comunidade de pecadores, sabia? Que isso, pastor? Sou santo lutando contra o pecado. Ah, é mesmo? É? E você pecou hoje? Se disser que não, acabou de mentir. Um bando de gente imperfeita, um bando de mal acabado. Porque a gente está em obra ainda. Amém? A gente está em obra ainda. A gente está esperando aquele dia quando o imperfeito será revestido daquilo que é perfeito. Quando o mortal será revestido do imortal. Quando o corruptível será revestido do incorruptível.
A gente é uma comunidade de gente cheia de marca, cheia de ferida que foi sarada, mas que faz como Paulo, que não julga que já tem encontrado a perfeição, que não julga que já tenha recebido o tempo da ressurreição definitiva. Mas olha o que diz o versículo 13: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação por Deus, por Cristo Jesus. Eu estou olhando para Ele, eu estou procurando o alvo, eu estou com os meus olhos fitos nele. E eu sei que um dia a perfeição me encontrará, um dia eu serei como Ele. Mas agora eu quero ser testemunha para essa gente, eu quero ser testemunha para essa geração de Tomé incrédula, eu quero ser testemunha para essa geração de Cleopas que não perderam a sua esperança, que não querem mais se movimentar como corpo, como igreja. Eu quero ser instrumento para muitos Saulos de Tarso ressuscitarem. Eu quero dar vista aos cegos pela religiosidade. Eu quero ser um instrumento para a minha geração. Eu quero que as minhas cicatrizes sarem uma geração. Eu ainda não vi o Senhor na sua totalidade, mas eu não preciso ver para crer naquilo que é a promessa da palavra. Eu quero ser um bem-aventurado, eu quero ser um muito feliz, porque eu creio mesmo sem vê-lo, mesmo sem tocá-lo, mesmo sem falar pessoalmente com Ele. Um dia, eu sou filho em fase de crescimento. 1 de João 3, versículo 2. Mas ainda não se manifestou o que eu haverei de ser. Mas quando Ele se manifestar, então eu serei como Ele é, porque eu verei como Ele é. Eu simplesmente creio e me purifico por essa palavra, e vou aguardar puro por essa promessa. Fica de pé comigo, querido. Essa é a minha esperança. Essa precisa ser a esperança da igreja. É nisso que a igreja precisa crer e fluir. No poder das suas cicatrizes. Que tal você permitir ser tocado no seu corpo, na sua alma, nas suas emoções, nas suas lembranças? Que tal você deixar para trás algumas lembranças, alguns anos lidando com pessoas assim, irmãos? O que eu mais ouço nos gabinetes, o que eu mais ouço nos aconselhamentos, são pessoas que querem, mas que são sinceras, dizendo: sabe, pastor, eu quero muito me envolver novamente, eu quero muito ter a mesma fé que eu tinha antes, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu preciso de ajuda. Eu vejo pessoas segurando a minha mão e dizendo: por favor, me faz acreditar de novo. E a única coisa que eu tenho para dizer é: querido, olha aqui. Olha aqui. Eu também estava assim.
mas essa ferida fechou. E eu sou a prova viva do poder da ressurreição. Se o Senhor ressuscitou o meu ministério, Ele pode ressuscitar o seu também. Se o Senhor ressuscitou a minha fé, Ele pode ressuscitar a sua também. Se o Senhor ressuscitou a minha esperança, Ele pode ressuscitar a sua esperança também. Vale a pena continuar acreditando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor Luiz sempre fala isso. A igreja que você sempre sonhou existe. O nome dela não é Mevan, porque não é uma bandeira, não é um logotipo, mas é o corpo pleno de Cristo Jesus que existe na face da terra. Deixa eu dizer para você que não acreditava, assim como eu, há 6 anos atrás, há exatos 6 anos atrás, eu estava em depressão profunda, tomando remédio, pedindo para Deus me matar, na caverna, não acreditando mais em nada. Eu fui para um retiro de pastores. Eu cheguei lá, entenda isso, não literalmente, mas figuradamente. As pessoas tendo que me colocar em cima de uma maca, botando máscara de oxigênio em mim e com um desfibrilador para me ressuscitar. E eu não acreditava mais. Eu fui ser teólogo. Eu me tornei frio. Olhava para uma manifestação e Por quê? Por causa de ferida. Não me movia mais. Me tornei um profissional da fé. Mas naquele lugar eu fui curado e ressuscitado. E eu nunca me esqueço quando eu vi essa frase: a igreja que você sonha existe. E quando eu achei que eu era o único, eu ouvi: existem ainda 7.000 cujos joelhos não se dobraram a Baal. Existe gente por aí desejando a mesma coisa. Levante-se. Levante-se. Palavra do Senhor para nós, igreja do Rio de Janeiro. Você que não acredita mais, você que não está acreditando mais, eu quero dizer para você, você que está me vendo, você que está aqui, ou você que vai ouvir daqui alguns dias ou alguns anos essa mensagem, escute bem: ainda existem aqueles remanescentes. Ainda existe gente séria que está dando a sua vida por uma palavra, que não se vendeu ao ouro e à prata, que não se vendeu a moeda, que não negociou com mamão. Ainda existe gente que está investindo em gente. Ainda existe gente que não quer se tornar Deus dos homens, mas que quer cada vez mais se tornar homem para os homens. Ainda existe gente capaz de abrir seu invólucro e dizer: olha aqui as marcas. E para todos aqueles que querem andar, e foi muito pertinente, o pastor Micael abriu aqui falando sobre os que querem andar sobre a lei. É muito pertinente dizer nessa manhã, para aqueles que criaram as suas leis próprias e que querem andar de acordo com as suas leis, os seus dogmas, as suas doutrinas, eu digo que Paulo disse em Gálatas capítulo 6: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo.
sua teologia, e eu te mostrarei as minhas marcas. É disso que essa geração precisa. É disso que essa geração precisa. De gente de cicatriz, não de gente perfeita, não de semideuses, de homens e mulheres que tenham coragem, que se desnudam diante de Deus todos os dias, pedindo: Deus, arranca de mim esse espinho na carne. É horrível caminhar com isso. Eu preciso ser livre do corpo dessa morte. Mas que ouvem do Senhor: o meu poder, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É gente humana. Gente humana. Gente humana. Jesus não veio se fazer Deus no meio dos homens, ele já era Deus. Ele veio se fazer homem. Homem para os homens. Homem de dores, experimentado no sofrer. Sabia o que era padecer e aprendeu a obediência por meio das coisas que padeceu. Da mesma forma nós precisamos ser, irmãos. Igreja no Rio de Janeiro, chega da pompa e circunstância. Chega disso. Vamos mostrar quem nós somos. Vamos mostrar a nossa cicatriz. É isso que vai sarar a nossa terra. É isso que vai sarar essa igreja Tomé desacreditada. É isso que vai sarar essa igreja Cleopas desigrejada, que perdeu a esperança. É isso que vai sarar essa igreja Saulo de Tarso. É disso que o Rio de Janeiro precisa, irmãos. Não, por favor, levante sua voz. Não espere orar por você. Eu não vim aqui essa manhã orar por você. Nós estamos com pastores e líderes aqui essa manhã. Ore, levante a sua voz e ore e diga: eu quero ser essa igreja, eu quero ser essa igreja, eu quero ser essa igreja de cicatrizes, eu quero ser essa igreja. Chega dessa ferida, chega de ficar alimentando essa ferida, chega de alimentar essa carência. Carência não é para ser alimentada, carência é para ser sarada. Eu vou me levantar,